Boa noite a todos que estão aqui presentes, os que estão online. Vamos para mais uma terça-feira de estudos, de tratamento e vamos orar. Senhor Jesus, que neste momento o Senhor derrame as bênçãos sobre todos aqui presentes, seus lares representados, aqueles que estão online também. Abençoa cada um de nós. Abençoe a noite de hoje, o estudo, que é a primeira parte do trabalho, como também a segunda parte do trabalho. Que assim seja. Hoje nós vamos dar continuidade à terceira parte do tema afetividade do livro Os Prazeres da Alma, de Hamed. Eu gostaria de iniciar com uma definição do que seria afetividade. Eu procurei e achei que é a capacidade humana de sentir e expressar sentimentos em relação a si mesmo, aos outros e ao mundo. Ela envolve aspectos como amor, carinho, empatia, compaixão, solidariedade, fraternidade e vínculo emocional. No campo da psicologia, a afetividade influencia diretamente a maneira como uma pessoa se relaciona, aprende e lida com suas emoções. Então, vamos começar aqui. A história da vida de cada criatura é um relato sobre seus antecedentes vivenciais, o conjunto de suas experiências pretéritas, somada às de sua existência atual. Somos seletivos por natureza e tudo que falamos, pensamos ou fazemos tem certa relatividade quando comparado com outros momentos, situações ou fases evolutivas. Cada um de nós possui uma individualidade original e exclusiva. Até tem uma metáfora assim que diz que toda vez que Deus cria um espírito, ele quebra o molde. Realmente, todos nós somos uma individualidade. Tanto é que temos toda a nossa impressão digital de cada um desses milhões, bilhões de pessoas que habitam os mundos é diferente da outra. E podemos concluir também que mesmo os gêmeos univitelinos, eles possuem impressões digitais diferentes, confirmando que todos nós somos um espírito único. Ninguém é igual a ninguém. E a alma, aqui a gente continuando, a alma passa por um grande número de encarnações no curso dos séculos, sendo diversificadas suas experiências na área da afetividade. Como resultado disso, adquire um conjunto peculiar de conhecimentos pelas inúmeras situações e ocorrências que vivenciou, ou seja, temos várias reencarnações e conforme nós vamos encarnando e reencarnando, nós vamos adquirindo valores, valores, conhecimentos que vão agregando ao nosso espírito. E com isso, a gente vai desenvolvendo fraternidade, vamos desenvolvendo fraternidade, amor pelo outro, por nós, vamos adquirindo afetividade, aprendendo a amar até os inimigos da gente, através dessas reencarnações que a gente vai vivenciando. Aí ele fala aqui: não somos o que pensamos, somos o que sentimos. A busca do amor é o principal anseio de todo ser humano. A gente já falou isso sobre no outro estudo, que nós confundimos a questão em busca desse amor. A gente idealiza um amor de alma gêmea que não existe. Ninguém é gêmeo de ninguém.
Nós não somos metade de ninguém, nós somos espíritos únicos e inteiros. A gente não depende de outro. Então, essa busca, ela meio que ela se perde, porque a gente precisa aprender a entender que esse amor que a gente busca tem que ser um amor fraternal, um amor, aquele amor que Jesus coloca para a gente, que é o amor por todos, nós, por todos, o amor fraternal. Aí, continuando aqui, coloca aqui que o ponto de partida das ações humanas é a alma, nosso mais profundo centro amoroso, que transmite energicamente afetuosidade para nossos sentidos físicos periféricos, para o nível sensitivo. Nosso grande equívoco é acreditar que o desejo de amar é motivo de fraqueza, vergonha, submissão ou domínio. Esse anseio, quando reprimido, acarreta consequências angustiantes, desastrosas, tanto na área física como na psicológica. Aí ele ainda fala que a soma de todos os atos de nossa história de vida poderia ser resumida unicamente no fato de que não somos nem santos, nem vilões, apenas criaturas em busca do amor. E hoje eu vi uma coisa muito interessante na internet, um vídeo de Henrique Toni, e ele falou assim, que a partir do momento em que a gente é capaz de se amar, a gente sai de qualquer tipo de dependência. Ter o amor, a aprovação, a validação, a aceitação dos outros, todo mundo quer e adora, mas a gente não pode depender. Porque se estamos em necessidade, estamos procurando algo externo. E essa busca é sempre vazia. Nada que vem do outro a gente tem controle. Temos que olhar para dentro e aprender a lidar com a gente mesmo. Ou seja, tudo é absolutamente sobre nós. E aqui, Hamed coloca o seguinte: usamos mecanismos de evasão para compensar nossa insatisfação no amor, trabalhando incessante e exaustivamente. Em outras ocasiões, aspiramos à completa aprovação alheia de tudo que fazemos ou acreditamos para preencher a sensação de falta e incompletude que toma conta de nosso universo afetivo. Queremos ser compreendidos a qualquer preço, parecer perfeitos, importantes, impressionar as pessoas. Isso aqui a gente vê muito hoje, com essa questão da necessidade que algumas pessoas, ou uma boa parte das pessoas têm, de mostrar tudo na internet, fazer vídeos falando sobre o que aconteceu, sobre o que está fazendo, o que comprou. É uma necessidade de aprovação dos outros, e isso mostra um vazio interior. É uma necessidade de se sentir aplaudido, se sentir amado, observado. Então, a gente vê muito isso. São pessoas que realmente estão à busca. Mas isso é um amor verdadeiro? Não. Isso é uma busca de um amor que não existe, desses de internet. E a gente pode concluir nisso que todo o excesso que eles colocam na mídia, na exposição, isso traduz uma falta, e é justamente a falta desse amor. É o que se busca muito, mas que, na realidade, não consegue nada. Quanto mais se expõe, mais se vê sozinho, porque não são amizades verdadeiras. Tem pessoas que estão ali até para destruir. A gente pode ver assim que, às vezes, um comentário que a pessoa faz, ela é linchada virtualmente. Então, você está sempre à busca desse amor e não encontra. Então, isso gera, assim, traduz uma falta interior. Aqui a gente também vê
que ela fala assim: a concepção Jung, né, de sombra representa um modelo de tudo aquilo que não admitimos ser e que nos esforçamos por ocultar, ou valores inconscientes e qualidades em potencial esquecidas nas profundezas de nossa intimidade, os quais precisamos despertar dentro de nós. Quando o indivíduo vai gradativamente tomando contato com os aspectos de sua sombra, ele se torna cada vez mais consciente de seus impulsos, emoções, sentimentos e atributos que ignorava ou negava em si mesmo. Joana de Ângeles, em muitas obras dela, ela coloca sobre o autoconhecimento, o autodescobrimento. A partir do momento que a gente começa a se conhecer, a se descobrir, essas sombras, elas vão sendo apagadas de dentro de nós. Essas sombras, elas se refletem assim nas nossas imperfeições, nas nossas más tendências que temos ainda e que às vezes não admitimos que temos. É uma dificuldade a gente aceitar isso como verdade, né? Então, a partir do momento em que a gente vai se autoconhecendo, se autodescobrindo, essas sombras vão sumindo e a gente vai descobrindo o amor, o verdadeiro amor, primeiro pela gente, porque se a gente não se amar, como que a gente vai amar o próximo? Como que vamos amar o outro? Então, quando nós, né, temos a consciência de que temos essas sombras e queremos eliminar ela de nossa vida, a gente vai descobrindo o amor. Aqui ele fala assim: a dignidade da pessoa humana não está fundamentada em parecer amar, e sim amar verdadeiramente. No lugar em que o amor reina, não há imposição e repressão. Onde a imposição e a repressão prevalecem, o amor está ausente. A autêntica afetividade está associada a uma ampliação de consciência, a um amadurecimento espiritual. Quando nós nos descobrimos, nos conhecemos, isso é para nós uma evolução, é um passo para a nossa evolução, é um amadurecimento espiritual que vamos adquirindo, não é de uma hora para outra, mas é uma conquista que a gente vai fazendo aos poucos. E diz aqui: quem a possui aprende a ser caridoso, generoso, benevolente, deixando os outros livres, não apenas para errar, para aprender, para discordar, mas também para amar, reconhecendo que as fragilidades que muitas vezes recriminamos nos outros podem ser as nossas amanhã. Então, essa afetividade que a gente vai conquistando com as nossas experiências reencarnatórias, elas vão fazendo com que a gente vá evoluindo, vai amadurecendo e vai se tornando uma coisa natural, não uma coisa forçada, uma coisa que você se impõe. É satisfatório isso aqui, é uma libertação também que nós vamos tendo ao passo que cada vez mais das nossas descobertas. Não é fácil a gente admitir os nossos erros, é difícil a gente admitir que ainda temos coisas para serem resolvidas, para serem, como é que eu vou dizer, lapidadas dentro de nós, para serem lapidadas. É muito difícil esse reconhecimento, mas ele é libertador. Então, essa afetividade que nós temos que ter, dessas emoções que a gente vai conquistando, que vamos adquirindo com o passar do tempo, é uma coisa que, na realidade, é
é o que Jesus quer da gente. Porque no primeiro mandamento dele, ele coloca: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, é o maior mandamento de Jesus. Como que vamos aprender a amar, aquele amor fraternal, divinal, se a gente não se amar? Porque quando a gente não se ama, você não consegue ter esse amor pelo outro. E é necessário que nós nos conscientizamos que precisamos de nos descobrir. Nós precisamos nos descobrir, aprender também a amar, porque muitas vezes nós não sabemos amar. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender também para poder, com isso, praticar esse mandamento de Jesus, que é amar o próximo e amar a Deus. A gente fala: mas eu amo Deus. Será que amamos mesmo, de verdade, como precisamos amar a Ele? Se a gente ainda tem essas sombras que nos limita, como que nós vamos amar verdadeiramente a Deus? Então é necessário, mais do que nunca, os ensinamentos de Joana de Ângeles, que somente a partir do autodescobrimento, do autoconhecimento, que a gente vai conquistar esse amor que precisamos ter pelos outros. Alguma coisa a falar? Alguma pergunta? Alguém entendeu? Tem alguma dúvida? Fala alguma coisa. Não. Fala alguma coisa. Lembrando, né, que nós somos seres faltantes, né? Então, veio ao encontro dessa questão das sombras, né? Porque justamente quando a gente vai ser sempre faltante enquanto a gente não identificar as sombras e não trabalhá-las, né? Lapidá-las, como você falou. Depois que a gente conseguir atingir esse processo, acho que essa questão da falta, ela vai começando a extinguir, né? E a gente vai ser aquele objetivo maior nosso, né, na nossa encarnação, que é o quê? Ser um homem integral, né? Como exemplo nós temos que é Jesus. Né? Alguém tem alguma pergunta? Façam, por favor, para dar o tempo. Ninguém? Não se preocupe com o tempo, não. Não se preocupe muito com o tempo, não. Falar mais vezes. Mas tem alguma coisa? O que o Bia colocou na questão das sombras, né? Essa concepção junguiana, você lembra da obra da Joana de Ângeles, né? Que a gente estuda, né? Estamos estudando o sexto volume da série psicológica dela. E o Jung traz essa questão das sombras, o que é bem difícil, né? O que é bem difícil a gente estar olhando, né? É o mais profundo de nós, né? É aquilo que diz pra gente assim: eu sou capaz de matar uma pessoa a depender da situação que eu estiver. Estou numa guerra. Sou espírita cristão. Sei que devo cumprir o mandamento: não matarás. Mas ou vivo ou morro. Se eu me deixar morrer, eu seria acusado pela lei de Deus e minha consciência de suicídio. E eu não me defendi. E muitas vezes que eu me defender, às vezes é necessário matar. Colocando uma situação bem extrema, uma guerra. Né? E fora outras situações, né? A própria Ana Cristina que lembra de uma aula, né, de um professor dela, né, de questões forenses, questões jurídicas, que falou, né, que algum gatilho pode surgir em nós, né, de determinada situação que nós venhamos a passar, se nós estamos vendo uma filha sendo estuprada, um filho sendo, né, sofrendo uma violência, a mãe, o pai, e nós partimos para cima daquela pessoa que está sofrendo essa violência. Muitas vezes
exterminamos aquela vida. Todos somos assassinos em potencial, Exatamente. depende do gatilho. Né? Todos somos assassinos em potencial. E aí lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando Allan Kardec coloca, também no livro Obras Póstumas, que ele dá um exemplo didático, né? Da evolução nossa enquanto espíritos, né? Nós podemos olhar as nossas tendências, ver que nós muitas vezes pensamos assim: aconteceu tal situação comigo, tal pessoa fez isso, aí a gente surge com aquela raiva e às vezes até expressa verbalmente. Mataria aquela pessoa, seria melhor se a pessoa morrer, a gente deseja a morte da pessoa. Só que Kardec fala, o fato de pensar, de expressar verbalmente, e a pessoa não cumprir com o que pensou, com o que expressou verbalmente, é uma evolução espiritual que aquele Espírito está mostrando. E provavelmente em outra vida, aquela pessoa faria. Aquele sentimento levaria à ação. Né? E aí ele diz, né, como ele dá um exemplo de uma pessoa que roubou fortunas, né, de uma maneira totalmente a enganar um número de pessoas imenso, e que a pessoa então, ela, em outra vida, depois de um tempo, que a pessoa desencarna, ela passa a, de repente, vai ser um administrador de uma empresa. Ela não vai conseguir mais roubar de uma multidão. Mas vai administrar a empresa, que a pessoa ainda vai fazer os furtos, ainda vai conseguir adquirir determinada vida material confortável com esses furtos. Né? Se vão ser descobertos ou não, vai depender de muitas questões. Aí o Kardec fala, imaginemos a pessoa agora desencarnando, que era administradora de empresa, que furtou, não foi descoberta. Ela desencarna, vendo na consciência, ela reencarna, mas ela ainda não está liberta dessa tendência de roubar. Ela trabalha agora numa empresa de médio porte, de pequeno porte, ela está ali tendo acesso, por exemplo, a uma pessoa que está no campo financeiro, consegue fazer algumas fraudes a ponto de extrair algum valor daquela empresa. Mas ela não enriquece. Ela consegue ter um dinheiro extra de uma forma totalmente errada, antiética. Aí desencarna, né? Ela não venceu aquele estado ainda, né? Aquela tendência ao roubo. Ela reencarna e vem com o desejo de melhorar, de não fazer mais aquilo, mas aquilo ainda está presente nela, é uma força como se fosse invencível. Ela vira aquela pessoa que vem a furtar pequenos valores, né? Pode ser também o famoso batedor de carteiras, né? Nas ruas e tal, de família. E aí depois ainda desse processo, reencarna-se e comete alguns furtos em família. Aí depois desencarna, reencarna, vem aquele desejo de um dinheiro assim num lugar, uma facilidade, de a carteira do pai e da mãe. Pensa, mas não faz. Aí o espírito já está começando a melhorar. Pensa, mas não pega, não furta. Mas é o tipo de pessoa que se achar uma carteira na rua com dinheiro, vai pegar o dinheiro para ela e vai devolver a carteira. E aí o espírito está melhorando. Em outro momento, ele não vai nem pensar, numa encarnação seguinte, não vai nem pensar em fazer isso. E se achar carteira com dinheiro, é o exemplo da pessoa moralizada, do espírito que se melhorou. Não, isso aqui não é meu, isso aqui é da pessoa. Se eu não sei de quem é, tudo bem, mas se eu sei de quem é, eu preciso devolver.
Olha a didática de Kardec para explicar um processo de progresso espiritual, de evolução do espírito, de forma demorada, lenta. E isso por quê? Porque é difícil nós retirarmos essas sombras de dentro de nós. Não são fáceis, essas sombras são difíceis. E ao retirar, ao fazer esse trabalho de olhar para dentro da gente, retirar essas sombras, nós estamos também não só fazendo o trabalho do autoconhecimento, mas estamos fazendo o trabalho também de amarmos a nós mesmos, sem a necessidade do olhar de aprovação da outra pessoa. Nós não vamos precisar de aplausos, por sabermos justamente quem nós somos em realidade. Então, por que aplaudir se eu sei que dentro de mim ainda há sombras e luzes? Tem luz, mas as sombras também permanecem. E em que momento pode vir um gatilho para essa sombra disparar e superar a luz? Nós não sabemos. Bom, que agora deu tempo. Eu queria esse tempo. Falei para dar o tempo. Você faz a oração, por favor. Senhor, e assim terminamos mais uma terça-feira de estudo, agradecendo a oportunidade do trabalho, agradecendo a oportunidade de mais um aprendizado e pedindo a vós, Senhor, que nos abençoe, nos ampare, nos proteja, para podermos fazer a segunda parte do trabalho da noite de hoje, que é o tratamento, são os passes. Então, que todos nós recebamos do Senhor a sua bênção, Jesus. Obrigada, e que cada um aqui saia daqui com mais um pouquinho de luz, de entendimento, para cada vez mais sermos um pouco melhor do que somos hoje. Que assim seja.